Olá, terceira série do ensino médio. Terceira série, hein? Terceirão, alô terceirão, sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, e estamos aqui para mais uma aula em casa, não é isso? Dessa vez, na disciplina de Filosofia, essa disciplina que nos convida a pensar sobre o pensar. E vocês que estão terminando o terceiro ano, têm que estar cada vez mais preparados para fazer a diferença dentro dessa sociedade. E nada melhor do que a filosofia para isso, é ou não é verdade? Vamos ver qual é o nosso tema da aula de hoje, então? Nós vamos estudar na aula 96 de filosofia, nós vamos estudar o pensamento moderno. Pensamento moderno é um tema muito bacana, é um tema gostoso e é um tema muito importante para quem vai prestar vestibular. Quem está se preparando aí para o Enem, né, para o PSC, porque é um tema que nos convida, né, a entender melhor um pouco das transformações que estão acontecendo dentro dessa sociedade que vai acabar chegando nos dias de hoje também, nessa sociedade contemporânea que nós estamos vivendo. Perfeito, então? Então vamos entender um pouquinho dessa filosofia moderna. Vamos lá, esse pensamento moderno. É interessante nós percebermos o seguinte: a história da filosofia, ela não é só um relato histórico, perfeito? O que é a história da filosofia? São transformações que foram acontecendo ao longo da história no pensamento humano ocidental. Eu costumo dizer que a história da filosofia e a história da humanidade, elas estão entrelaçadas, porque uma foi puxando a outra. Portanto, o modo pelo qual essa forma de pensar influenciou a realidade é o que nós chamamos de pensamento moderno. Tá claro isso daí? É bom entender um pouco esse primeiro momento, porque ele traz um apanhado histórico dessa nossa história, dessa nossa realidade. Vamos botar um mapa aí na tela para vocês, e esse mapa ele vai explicar um pouquinho isso que eu acabei de falar aqui na introdução. Estão vendo aí, olha só, filosofia moderna. O que é a filosofia moderna? É toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, entre o século XV e o século XIX, tá certo? Então, durante todo esse período aí, nós tivemos aquilo que nós chamamos de Era Moderna, filosofia moderna, perfeito? É válido lembrar, olha só, vocês estão percebendo nesse mapa aqui, bem interessante, essa parte rosa que está aqui, toda rosa aqui, é aquilo que nós chamamos da filosofia antiga. Vocês estudaram lá na primeira série do ensino médio, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Tales de Mileto, pai da filosofia, tudo isso daí. Depois, essa filosofia aqui, ela buscava muito mais entender de onde nós viemos e quem somos nós. Ok. Durante um período muito grande da nossa história, nós passamos por um chamado de filosofia cristã. Por quê? Aqui a Igreja Católica se tornou forte, né? E a Igreja Católica acabou impondo uma maneira de pensar a sociedade, que ficou conhecida como filosofia cristã. Tem nomes importantes aqui: Agostinho de Hipona, Anselmo, Tomás de Aquino, grandes nomes aí dessa filosofia. Lá por volta do século XIV, depois de Cristo, começa a surgir um novo pensamento, uma nova ideia, que nós vamos chamar de filosofia moderna, com grandes pensadores como Kant, Descartes e Hegel, perfeito? E esses camaradazinhos vão dar a base para aquilo que é a nossa filosofia hoje. O que é a nossa filosofia hoje? É a filosofia contemporânea, tá? Até os nossos dias atuais. E nomes interessantíssimos aqui também, tá bom? Como Sartre, Wittgenstein, Nietzsche, né? Toda essa galerinha aí que nos faz pensar, toda essa galerinha aí que deixa a gente meio maluco nesse pensamento aí. Conseguiram ver? Olha só como é legal, né? E o que vocês percebem aí, nesse mapa todo que nós vimos aí? Vocês perceberam que a história da filosofia e a história da humanidade estavam ali, juntas, atreladas, né? Um ajudando a outra a acontecer. Mudou um pouco o pensamento, mudou também um pouco a questão política, social, econômica, religiosa de toda uma época. Isso é bom, é muito importante e é bom a gente ter muito claro isso aí. Essa visão, ela é fantástica, tá?
Se você tem essa visão, você entende toda a história da humanidade, toda a história da filosofia, fica muito mais fácil de entender e de acompanhar. Perfeito, terceirão? Vamos agora, então, entender um pouco o contexto histórico dessa mudança que vai surgir aí, tá? Surge uma nova maneira de pensar e de ver o mundo. É o resultado das transformações históricas que ocorreram na Europa. É válido lembrar, nós estamos falando da Europa, né? Nós estamos falando do Ocidente, nesse contexto aí. O que fizeram parte desse contexto histórico? Fizeram parte alguns fatores determinantes que levaram a essa mudança de pensamento, tá? É essa transformação aí. Um desses fatores é o humanismo. Já ouviram falar bastante do humanismo renascentista, não já? Perfeito. Professores de história já devem ter falado bastante para vocês sobre isso daí, tá? O humanismo renascentista do século XV. O que foi esse humanismo renascentista do século XV? Um movimento cultural que rompeu com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Vocês estão vendo essa imagem aí? Essa imagem foi a criação de Adão, né? Ela trabalha muito bem essa ideia do teocentrismo e antropocentrismo, que nós vamos já explicar um pouquinho aí, que nós já conversamos em outras aulas ali. Vejam só, vocês perceberam nessa imagem uma coisa muito interessante. A Deus, né? A representação divina do Deus, e ali o homem, né? Sendo criado, mas ao mesmo tempo qual é a ideia? Eu te entrego agora o controle da humanidade novamente. Porque durante a Idade Média, né? Pode voltar aqui para mim. Durante a Idade Média, vocês estão lembrados que quem controlava era a igreja. E de repente o homem, era o teocentrismo, e de repente o homem diz, não, eu posso pensar por mim mesmo, eu posso fazer as coisas, eu tenho capacidades racionais para chegar e ter um conhecimento, para dizer o que eu quero da minha vida. E aí surge aquilo que nós vamos chamar de antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de tudo. Estão entendendo isso daí? Estão acompanhando? E mais ainda, estão lembrando disso tudo? Porque vocês já estudaram isso tudo aí. Muito bem, um outro contexto histórico muito interessante foi a descoberta do Novo Mundo, tá? Lá no século XV. Ah, não, porque a Terra ela é plana e não sei mais o que, ninguém vai conseguir mais chegar em canto. Não, pera lá, se a gente viajar, a gente vai conquistar outros locais. E os homens acabaram saindo, se lançaram ao mar e conquistaram novas terras, né? Isso aí revelou o quê? A falta de conhecimento de outros povos e de outras culturas. E, ao mesmo tempo, motivou, né, novas visões de mundo e também de sociedade ali pela Europa. Perfeito? É muito importante esse momento aí na história da humanidade, esse momento de se lançar ao mar, de se jogar ao mar e de buscar novas terras, novas conquistas. Muito parecido com aquele momento lá do processo de transição da mitologia para a filosofia, que vocês estudaram também lá na primeira série. Vocês estão sabendo de tudo isso daí que eu sei. Outro contexto histórico muito importante nesse momento aí, dentro dessa descoberta do Novo Mundo, foi o seguinte: a ciência antiga perde a sua autoridade. A ciência antiga passa a ser questionada, pois nada explica, né? Pois nada explica sobre a nova realidade e as suas narrativas. O que vai acontecer aí? Eu não aceito mais essas interpretações do divino. O divino decide, o divino é que age, o divino. Então, não, eu vou começar a buscar, através dessa nova ciência, maneiras de entender o que acontece. E isso vai ser fundamental para esse novo pensamento aí. Outro momento importante, outro contexto histórico importantíssimo e fundamental para esse processo de transição, qual foi? A Reforma Protestante. Exatamente, a Reforma Protestante do século XVI foi muito importante. Por quê? A Reforma Protestante, ela valorizou a ideia de que o indivíduo é capaz de encontrar a sua própria verdade religiosa. Isso foi muito importante. Por que foi importante, professor? Ora, porque houve, por exemplo, a tradução da Bíblia. Se antes só quem lia a Bíblia eram os padres, eram os representantes da igreja, agora a Bíblia passou a ser entendida por pessoas comuns, como eu, como você, como tantos outros aí, né? Nós começamos a entender melhor, por quê? Porque ela foi traduzida
ela foi traduzida. Então essa reforma protestante fez com que a Igreja Católica se mexesse e tentasse reconstruir todo o seu pensamento. E esse foi fundamental. Outro detalhe importante foi a Revolução Científica do século XVII. Olha, nós começamos lá no século XIV, nós já estamos no XVII. Olha os tempos, como vão acontecendo as coisas aí, né? Galileu Galilei, grande Galileu Galilei, um dos primeiros a aperfeiçoar instrumentos técnicos, como por exemplo o telescópio, e com isso ele pôde observar melhor os fenômenos. E dentro dessas observações houve uma mudança fundamental, que foi o quê? A passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Essa revolução, ela foi muito importante, por quê? Porque a ideia de Terra como centro, vamos fazer um trocadilho aqui, vai cair por terra, né? Então essa ideia de que é o centro de tudo, não dá mais certo. Por quê? Porque eu estou começando a observar, eu melhorei o telescópio, eu vou lá em Nicolau Copérnico, pego as ideias, pego os estudos de Copérnico e começo a perceber que isso é verdade. Então essa revolução científica do século XVII trouxe para nós essa mudança aí. Nós vamos ver na tela aí o geocentrismo, né? Nós vamos sair do geocentrismo, daquele universo fechado, daquele universo finito, daquele universo, né, que é pouco entendido, para de repente um heliocentrismo, onde o universo ele é o quê? Infinito. Perfeito? E se o universo é infinito, tem muita coisa para a gente descobrir, tem muita coisa para a gente conhecer. Estão conseguindo me acompanhar direitinho? Porque vocês percebem quantas mudanças, professor, quantas transformações dentro da nossa sociedade. Igual hoje, se nós formos analisar hoje na sociedade contemporânea, elas não pararam mais. Nós continuamos transformando, as coisas continuam acontecendo de maneira muito rápida. Vocês podem perceber que lá naquele mapa aparece muito bem isso daí. Foi uma mudança extremamente rápida acontecendo. Mas tem mais uma coisa interessante também, vejam só, nós falamos de cultura, nós falamos de ciência, nós falamos de religião, mas olha só, essa mudança de pensamento também trouxe uma mudança na economia. O que acontece na economia? Há um desenvolvimento do mercantilismo e uma ruptura com aquela economia feudal. Olha só, mexeu na economia também, aquele estágio de transição do modo de produção feudal, passa agora para o modo de produção capitalista. Então a sociedade sai de um feudalismo, né, onde a terra era o bem maior, vamos dizer assim, a produção da terra, né, o trabalho na terra, e passa para um modo de produção mais comercial, perfeito? Mas o comércio, né? As navegações vão ajudar muito a isso também. Vão surgir os burgueses na época, né? E tem todo um contexto urbano que vai surgir aí, então, nesse processo também. Mexe também, vocês vão perceber isso daí. O que acontece, então, dentro do contexto urbano? Grandes núcleos urbanos vão surgir e a invenção da imprensa. Olha só que legal. Quando eu falo de contexto urbano, de núcleos urbanos, eu falo o quê? Do surgimento de grandes centros urbanos que leva a novos valores dentro da sociedade. Então, alguns valores vão cair por terra e novos valores vão surgindo dentro dessa sociedade aí. Perfeito? E, aliado a isso, a imprensa. Por que a imprensa foi tão importante, gente? Porque ela permitiu que as ideias passassem a ser publicadas e difundidas com uma rapidez muito maior. Olha só, quanta coisa, quanta loucura acontecendo dentro desse processo todo, quantas mudanças acontecendo de maneira muito rápida, e muita gente às vezes não estava preparada para isso, não pensa que foi fácil toda essa mudança acontecer, porque, por exemplo, a Igreja Católica tentou frear o máximo que ela pôde para que essas mudanças não acontecessem, embora já se saiba que muitas vezes ela já sabia que as coisas iriam acontecer, né? Mas se eu puder frear, se eu puder atrasar o máximo que eu puder, eu vou tentar. Então, mas as mudanças acontecendo e a imprensa foi fundamental. Aquilo que hoje nós não conseguimos viver, né, sem um meio de comunicação, vocês imaginem naquele tempo o surgimento da imprensa. Tudo vai aparecer de uma maneira mais rápida. As ideias vão circular de maneira mais rápida e não vai ser mais possível controlá-las. Não é mais possível controlá-las. E essa mudança acaba transformando toda a sociedade de então. Perfeito? Entenderam? Acompanharam?
Vamos então fazer o seguinte? Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Vamos para a nossa dinâmica local interativa? É isso aí. Então, olha só, nós temos umas perguntinhas aí, são 2 questões, tá bom? Vocês vão ler, responder e daqui a pouco a gente volta para ver o que vocês responderam aí, tá bom? Até mais!
estamos de volta aqui para responder a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Vamos ver o que vocês responderam aí, né, na primeira e na segunda questão, e depois a gente vai no gabarito para dar uma continuidade. Perfeito? Olha, a Zelina diz assim: surge uma nova maneira de pensar e ver o mundo. Muito bem, é verdade mesmo. Dentro da nossa história, né, vai surgindo essa nova maneira aí de pensar e de ver o mundo. E muito interessante, por sinal. A Marlene responde para nós, ou seja, um pensamento voltado para o homem e não para um Deus. Perfeito, né? Dentro da questão 1, nós vamos respondendo assim também. E a própria questão 2 traz isso aí. O Guilherme fala para nós, seja religioso ou científico, né? Acho que a ideia é de trazer uma reflexão tanto religiosa como científica. É importante porque a ideia de Deus não vai morrer aí não. Deus vai continuar sendo extremamente importante, tá? Só que a gente vai começar a perceber e a entender que nós podemos também ser gerentes da nossa própria história, perfeito? O Murilo diz para nós, as pessoas começam a pensar e expandir um pensamento moderno. É isso mesmo, Murilo. Dentro desse pensamento, dessa ideia aí, um pensamento moderno vai surgindo aí para nós, tá? Que vai culminar mais tarde no pensamento que nós chamamos de pensamento contemporâneo. Vamos então buscar essas respostas aí? Vamos para o gabarito dessas questões? A questão número 1, ela dizia o seguinte, fazia a seguinte pergunta, né? A ideia de o que é a filosofia moderna, o que era essa filosofia moderna. E a resposta diz para nós o seguinte, a filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, entre o século XV e o século XVIII. Perfeito, então, isso daí é a nossa filosofia moderna, o que vocês colocaram aí muito bem, tá? O comentário dessa questão, ele vai nos dizer o seguinte, tendo em vista o surgimento de novas ciências na época, a filosofia moderna tem como característica marcante o retorno da epistemologia. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, que palavrão é esse? A epistemologia é o ramo filosófico que estuda a relação entre o ser humano e o conhecimento. Episteme, né? O conhecimento. Logos, conhecimento, episteme, então, a ideia de buscar esse conhecimento, de tentar entender esse conhecimento. Então, entre o ser humano, o estudo desse conhecimento. Essa é a ideia. Perfeito? Esse é um dos aspectos centrais do período. Vale mencionar que não existe consenso sobre o período exato em que a Renascença termina e a filosofia moderna se inicia. Por esse motivo, é comum que determinadas ideias ou filósofos sejam, por vezes, classificados como renascentistas e outros filósofos consideram como modernos. Portanto, grande parte dos estudiosos atribui o início da filosofia moderna aos pensamentos de René Descartes no século XVI. Perfeito aí? Olha só, então é justamente isso que vocês falaram aí para mim. É essa a ideia da filosofia moderna, aquele pensamento novo que começa a mudar, que começa a derrubar, né, certos pré-conceitos, né? Quando eu falo de pré-conceitos, eu estou falando de conceitos anteriores, muitas vezes, que não eram nem muitas vezes entendidos, eram simplesmente, estavam ali para a gente obedecê-los, né? Aí entra o dogmatismo, que nós estudamos na segunda série do ensino médio, perfeito? E aí começa toda uma mudança, toda uma transformação. Esse é o pensamento moderno. A segunda questão, vamos lá. O que dizia a nossa segunda questão? A nossa segunda questão, ela falava sobre na nossa sociedade atual, né? Então, quais as consequências históricas e filosóficas para o pensamento moderno e atual? Muito bem. Quais foram essas consequências? Vocês colocaram algumas coisas aí, e a resposta que a gente poderia trazer como um grande comentário seria justamente esse. Diversas transformações ocorreram no pensamento europeu da época, dos quais se destacam. Vamos lembrar aí? Gente, é importante isso, tá? Isso daí de vez em quando aparece lá, letra A, letra B, letra C, letra D, e tenta enganar a gente aí. Quais foram? O surgimento a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia,
a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, né, que não deixa as ideias morrerem, a descoberta do novo mundo, o início do movimento renascentista. Portanto, essas transformações todas aí foram fundamentais. A filosofia moderna, ela começa onde? Ela começa onde? Ela vai começar baseada em todas essas transformações que vão acontecendo, que são transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e de pensamento também. Perfeito? O tanto que o comentário vai dizer para nós o quê? Os comentários para nós, olha, a filosofia moderna começa no século XV, quando tem início a Idade Moderna, permanece até o século XIX, com a chegada da Idade Contemporânea. Perfeito? Ela marca uma transição do pensamento medieval, nós vimos lá naquele mapazinho lá atrás, né, fundamentado na fé e nas relações entre os homens e Deus, para o pensamento antropocêntrico. Lembra? Alguém respondeu isso daí, né? Estava muito voltado para Deus e agora vai ser mais voltado para o homem. É justamente isso aí, o pensamento medieval era fundamentado na fé e nas relações entre os homens e Deus. E agora vamos para um pensamento antropocêntrico. O que tem esse pensamento antropocêntrico? É a marca da modernidade. Eleva a humanidade a um novo status como grande objeto de estudo. Perfeito? E o racionalismo e o empirismo, duas correntes fortes de pensamento construídas nesse período aí, demonstram essa mudança. Ambos visam dar resposta sobre a origem do conhecimento humano. O primeiro associado à razão e o segundo baseado na experiência. Perfeito, terceirão, tranquilo. Espero que tenham gostado da aula de filosofia hoje. E agora segurem aí, fiquem aí, não saiam daí não, porque nós vamos ter uma outra aula muito bacana com o professor Josino, de Sociologia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro no Aula em Casa de Filosofia.